Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Primeiro episódio de 2022. 2022. 2022. 2022. Pois é, muita gente tem chamado a atenção para isso, que a forma como dizemos 2022 parece que é 2022. Sim. Não, mas é mesmo a primeira vez que nós vamos viver este ano, 2020. Mas sabes uma coisa que me espantou muito mais do que isso? Sim? Foi uma coisa que havia escrita no outro dia que dizia que era estranho pensar que há 20 anos atrás, não foi nos anos 80, foi 2001. Certo. Sim. Mas isso só é estranho para pessoas da nossa idade. Pois eu sei. Para Eu pessoas estava a mais dizer que é jovens estranho isso para não mim. é estranho. Bem, Mas é, olha, não é? Porque dou-te... anos 80 é 40 anos atrás. Olha, Só então, para saberes. sim, então deixa-me dizer-te uma coisa. Deixa-me dar-te as boas-vindas a 2022. Obrigada. Porque nós estamos a gravar o episódio e ainda estamos em 2021. Mas mentalmente já nos transportamos para 2022. Yeah. Não é? Sabes que eu, há uns meses, quando eu, se me perguntasse o que é que nós vamos fazer no primeiro episódio de 2022, eu ter-te-ia dito, de certeza que vamos estar a lançar um dos programas novos que nós temos para 2022. Só que na realidade não. Só que não. Só que na realidade não. E eu, ontem até tive um momento engraçado em que estava a olhar para as redes sociais e via que, pronto, como é normal, muitas pessoas que se movem aqui no nosso espaço e fazem cursos de desenvolvimento pessoal estão a lançar cursos e estão a... No nosso espaço, No- ou no mesmo espaço. Sim, no mesmo nosso espaço. Estão a lançar cursos e a fazer propostas de programas de desenvolvimento pessoal, etc., como é óbvio. E estava ali uma série de pressões de, né, o desconto acaba no dia X, ou só tens até ao dia Y para entrar na turma, ou o programa arranca naquele dia. E eu estava a pensar como é bom não estar a fazer isso. Não estar a... não- E sim, isso também é pressão para quem não está a fazer, não é? Nós sabemos disso no Certo. passado. Que nem sempre é tranquilo e sereno. Não, nem sempre é tranquilo e sereno. Ainda bem que nós não estamos bem nessa onda. Estamos na onda, claro, de lançar boas propostas, aquilo em que nós estamos a trabalhar. Acho que Mas vai ser mais à frente. vai ser mais à frente. Mais à frente, pouco mais à frente. Tipo, para a semana. Sim, bem, mas acho que com mais tranquilidade. Aliás, acho que quem nos segue já sabe isto. Aliás, deixa-me aproveitar eu aproveito muito o podcast para fazer desabafos, né? Então desabafo. Mas vou desabafar. Mas às vezes eu vejo alguns dos nossos colegas, alguns dos meus colegas, com visões muito, assim, muito espirituais, muito abstratas, muito, com uma linguagem muito do amor, da união, e depois parece-me que há assim uns momentos de incongruência em que de repente parece que entra um frenesim de vendas de tenho aqui este programa que vale 5.000 euros, mas eu vou-te vender só por 100 se te inscreveres nas próximas 6 horas. E eu trago assim uma onda que, pronto, eu acho que é engraçado. Já desabafei. Ok. Já estou pronto. Eu estava aqui a perguntar, isso foi um despejo? Despejo? Foi mais Ou foi um desabafo? Foi mais um despejo. Foi, não foi? Para quem se lembra Assumas isso. para quem se lembra do nosso episódio sobre desabafo e despejo, este foi mais um despejo. Bem, hoje nós vamos falar sobre o tema do dia, que é o 2022, não é? Yeah. Esta nossa entrada no ano novo, nós já sabemos que é sempre uma construção abstrata, não é? Apenas quer dizer que um ano antes nós estaríamos mais ou menos na mesma posição do planeta em relação ao Sol, não é? E nós achamos que essa é uma boa altura para nós voltarmos, por um lado, a fazer um balanço daquilo que aconteceu na última volta ao Sol e o que é que nós gostaríamos que acontecesse na próxima volta ao Sol. Certo. E, portanto, aquilo que eu te ia propor é esse exercício de nós pensarmos um pouco sobre 2022, não é? Porque, aliás, os últimos 2 anos ensinaram-nos que vale mesmo a pena fazer estes planos. Vale mesmo a pena fazer estes planos. Desde que não lhes associamos um grande grau de expectativa, não é? De que só por eu estar a planear então vai acontecer assim. Mas curiosamente,
Mas curiosamente, estes últimos 2 anos, eu acho que eles até foram muito ricos, e quem segue aqui o podcast, de certeza que teve essa experiência, foram ricos porque como nós promovemos muito mais o foco na intenção e o foco no como é que queres sentir, nós de Não facto tanto conseguimos objetivo. viver bastante em 2021 e 2020 aqueles que eram as nossas intenções ou os nossos propósitos para esses anos, não é? Sim, porque nos torna muito mais flexíveis, não é? Quando pensamos mais em intenções e a forma como nos queremos sentir, a flexibilidade em termos de estratégias torna-se muito maior, acho eu, Certo, não? certo. Por isso, se calhar, podemos começar por aí, não é? Que é, acho que uma das propostas que nós temos lançado muitas vezes aqui à nossa audiência é que quando nós estamos a olhar para a frente, não é? Para o futuro, que parece ser mais interessante nós focar-nos em quais são as minhas intenções do que saltar logo para o meu plano é fazer isto, fazer isto, fazer isto e o que eu quero é gerar este resultado, aquele resultado, aquele resultado. Porque muitas vezes entramos logo num domínio que é tão específico que depois qualquer coisa se altera e nem precisa de ser uma coisa radical como, olha, agora estamos em confinamento, que foi a surpresa que nós tivemos em 2020. Nem precisa de ser algo tão radical. Se calhar até isso acabou por ser uma boa estratégia para alguns objetivos de algumas pessoas. Sim, Imagina alguém que tivesse o objetivo de abrandar. certo. A partida teve uma bela ajuda. Sim, e às vezes as alterações que acontecem externamente, elas até nos podem ajudar até com planos muito específicos. Imagina que alguém tinha dito, olha, o meu objetivo para o próximo ano é passar mais 20% de tempo em casa do que no ano anterior. E de repente vem um confinamento e a pessoa vê-se até quase, Superou o objetivo. quase obrigada a superar o seu objetivo. Não é? Yeah. Mas na maior parte dos casos tende... mantemos mais flexibilidade. Porque nem é uma questão de ganhar flexibilidade, é mais de manter flexibilidade. Quando aquilo que nós desenhamos para o ano seguinte tem mais a ver com as nossas intenções e também, algo que tu propões muitas vezes, que é nós focar-nos em como é que eu me quero sentir. Yeah. Porque muitas vezes a forma como eu me quero sentir é aquilo que está por trás do meu objetivo. Sim, aquilo que quero sentir e que está também ligado às necessidades, às minhas necessidades. Não é? E quando eu vou direto para aí, se eu disser quero me sentir mais tranquilo ao longo do próximo ano, é fácil de entender que há múltiplos caminhos para me sentir mais tranquilo, independentemente daquilo que vai acontecendo. Não é? Portanto, é por aí que nós vamos planear o nosso ano, é isso? Parece que sim. Sim. Sim, parece que sim, que estamos aqui. Eu ainda não... eu gostava de ter isto mais claro para mim, por esta altura, do que realmente tenho. Como é que eu me quero sentir? Quais são as emoções dominantes que eu gostava de sentir em 2022? Sim. Né? E estava aqui a refletir, enquanto estavas a falar, um bocadinho sobre o porquê disso. E que na realidade, apesar de tanta incerteza, tanta ansiedade, eu tenho sentido muita ansiedade estes 2 anos, como tu sabes, e apesar de tanta coisa ter mudado, assim, o que eu tenho sentido muito, ao mesmo tempo, é muita serenidade. Que é curioso. É um paradoxo, não é? Não é? Estava aqui a pensar, procurar em Estás mim. serena na tua ansiedade. Sim. E acho também porque conheço muito bem a minha ansiedade, consigo apanhá-la muito, muito cedo e não luto contra ela. Até parecia que tinhas aí um bocadinho de carinho quando disseste a minha ansiedade. Sim, não, e acho que sim, porque sei que ela tem intenções muito boas, não é? E apesar disso consigo identificar aqui uma serenidade bastante grande, assim, uma satisfação que talvez há um ano atrás, um ano e tal atrás, não imaginaria-me sentir-me assim. Né? Agora fazendo assim uma avaliação um bocadinho para trás, que acho que vai ser importante para aquilo que virá. Né? O que é que tu pensas quando ouves isso? Quando ouço isso É que eu acabei de partilhar. Mas da tua ansiedade? Sim, sobre a tua... A minha ansiedade e a minha serenidade. Olha, eu também
acho que fui aprendendo a lidar melhor com a tua ansiedade. Né? Ela também se tornou mais conhecida, não é? Porque uma coisa é tu simplesmente, e acho que muita gente que nos está a ouvir se pode identificar com isso. Uma coisa é tu simplesmente praticares os comportamentos Ansiosos. que derivam da ansiedade, não é? E pôres os outros em contacto com esses comportamentos. Outra coisa é tu conseguires verbalizar perante os outros a razão pela qual tu te estás a comportar daquela forma. Ou seja, teres autoconhecimento para compreenderes, olha, aquilo que está a acontecer é que eu estou a sentir ansiedade e essa ansiedade começou neste tipo de pensamento. Eu acho que com o passar do tempo tu foste tornando cada vez melhor a apresentar-me isso. Não é? Sim. Que é quase apresentares-me um código de, olha, a razão pela qual isto está a acontecer é esta. E isso dá-me a possibilidade de eu fazer alguma coisa que tenha a ver com esta raiz e não simplesmente com o comportamento. Sim, e acho que aqui a razão porque a serenidade é tão possível no meio disto é precisamente por tu agires de forma diferente também em relação à minha ansiedade. Sim, eu acho que sim, ok. Eu acho que também posso facilitar esse processo e as outras pessoas aqui à volta, os filhos, etc., podem facilitar esse processo, mas acho que o processo começa muito na própria pessoa, que é a partir do momento em que eu próprio entendo a minha ansiedade, que não é só identificar que estou a ter um ataque de ansiedade, por exemplo, não é? Porque a maior parte das pessoas consegue dizer, estou a ter um ataque de ansiedade, mas é conseguir ter autoconhecimento para entender qual foi o processo interno que levou até ao surgimento da ansiedade. E o que é que eu preciso? E o que é que eu preciso? Quando consigo fazer isso, acho que eu próprio, em vez de eu que estou a ter um ataque de ansiedade, em vez de eu me focar tanto no facto de estar a ter um ataque de ansiedade, estou mais a focar no facto de este ataque é uma resposta a esta necessidade. E então, o que é que eu, em vez de eu estar tão focado em como é que eu paro com esta ansiedade, foco mais em como é que eu faço para satisfazer esta necessidade. Lá está, e tenho muito mais respostas. Daí esta conversa sobre o carinho. E eu acho que é aí que pode surgir a tal da serenidade no meio da ansiedade. Não é? Mas é mesmo. Sim. Porquê é que eu estou a falar sobre isso? Porque eu acho que isso vai ser determinante para o meu 2022. Sim, ou seja, tu manteste serena em momentos em que vais estar ansiosa. Que ser, não só nesses momentos. Mas, sim, é isso. Queres saber o que é que eu estou a planear? Que a planear mais para o próximo ano? Sim, já me vou tornar mais específica também, mas vou-te ouvir primeiro. Olha, então. o que eu estou a planear mais para o próximo ano também tem a ver com como é que eu me quero sentir ao longo do ano. E tem a ver com o desenvolvimento de um conjunto de conversas que nós temos tido aqui no podcast. Né? Quem nos acompanha semanalmente e ouve as nossas conversas, acho que consegue ir apanhando coisas que nós escrevemos nas redes sociais ou uma live que nós fez numa página qualquer, ou apanha assim para onde é que está a ir a nossa atenção e consegue encaixar com as nossas conversas, não é? Porque as nossas conversas são aqui os nossos momentos de desenvolvimento pessoal. Não é? E uma das coisas que ganhou muita força nos 2 últimos anos, que foi uma força que sobretudo tu trouxeste aqui para o podcast, foi a ideia do ativismo, de como é que eu posso ser uma força promotora de desenvolvimento pessoal, sendo também ativista em relação a causas que me interessam, incluindo causas que estão dentro do próprio movimento de desenvolvimento pessoal. Não é? Pronto, e isso para mim tem sido uma descoberta dos últimos 2 anos, que é eu entender mais e mais como mexe comigo a ideia da honestidade intelectual quando nós estamos a falar de desenvolvimento pessoal e de nós sermos bons exemplos, de colocarmos as nossas crenças debaixo do microscópio e de nós sermos bons exemplos de conseguirmos manter diálogos com pessoas que têm ideias diferentes das nossas. E eu estou com muita vontade que 2022 seja um ano forte nesse departamento. Eu acho que tu tens tornado muito mais corajoso nesse campo. Sim. Né? De falar sobre... em relação ao teu próprio ativismo, que acho que tinhas mais medo do que tens. Agora acho que é mais vontade em encontrar a tua forma ainda melhor de falar sobre estas coisas. Não achas também que tem a ver com esse encontro da forma?
Sim, Porque é nós, isso. não é? Nós às vezes temos muita vontade de fazer uma coisa, mas não temos uma forma de a fazer que nós consideremos que esteja alinhada com os nossos valores. Certo. E eu acho que estou a conseguir. Claro que isto é um processo de avanço e recuo, não é? Mas estou a ganhar um pouco mais de lata Exato. para exprimir. Porque eu sou um dos meus valores, sem dúvida, é a aproximação. E eu sei que isso é um dos meus valores porque quando a aproximação não está presente, eu começo a entrar em sofrimento. Yeah. E eu estou constantemente em busca de encontrar formas de criar aproximação. E às vezes, como quase toda a gente, caio naquela incongruência que é de ficar chateado com quem não promove a aproximação, Exato. logo afastar-me de quem promove Exato. mais o afastamento. E depois e acho que é esse receio dessa incongruência que depois às vezes me faz querer parar e pensar um pouco melhor nas coisas antes de as exprimir. E acho que agora isso tem ficado assim mais claro para mim como fazer A isso. sua forma é. Sim, por isso eu estou a imaginar no próximo ano uma série de conversas aqui no podcast com convidados que vão permitir mais explorar este lado. Não é? Eu tenho, inclusivamente, tenho falado, há pelo menos 2 anos, 3 anos que nós falamos sobre isso, sobre a possibilidade de nós trazermos ao podcast não só pessoas que têm ideias que, mesmo que sejam diferentes das nossas, mas encaixam na nossa onda. Não é? Como pode ser interessante trazer outras pessoas, não é? Pessoas que acham que desenvolvimento pessoal é uma palermice, ou que têm ideias muito fixas em relação a este ou aquele assunto, e nós podermos aprender com isso. Não é? Portanto, é uma das coisas que vai acontecer nos próximos meses, acredito. Porque O que é que chamas isso? Uma expansão? É uma expansão. É uma expansão da aproximação. Sim, mas é uma expansão. Está muito ligado a uma coisa que eu acho que para ti foi muito, principalmente no último no segundo semestre, último trimestre, que foi estava muito presente e continua a estar muito presente para ti, que é a forma como se pensa, não é? O pensar melhor, como já falámos, e tudo aquilo que tens desenvolvido à volta da neuroestratégia. Né? Isso também imagino que está aqui muito presente para ti. Sim, foi interessante que nós lançamos a neuroestratégia em 2020. Né? Portanto, é um conceito que tem agora assim, já está bastante robusto, tem 2 anos, já fizemos 2 cursos de Master em Neuroestratégia, já fizemos várias certificações em Neuroestratégia, portanto já temos muitas pessoas com muita qualidade na forma como pensam dentro deste processo. E é uma daquelas coincidências mesmo interessantes, não é? Ter lançado a neuroestratégia ao mesmo tempo que os nossos modelos de pensamento foram altamente testados pela chegada desta pandemia. Certo. E, sim, portanto, eu acho que são passos lógicos nesse processo do pensar melhor. Portanto, 2022 também vai ser um ano de pensar melhor. Nós costumamos escolher uma palavra, nós não vamos conseguir escolher uma palavra para este próximo ano, não vamos? Não sei, se pensarmos nas 2 coisas de que nós falamos, na tua serenidade em relação à ansiedade, se falarmos nesta vontade de ser mais corajoso e ativista, certo. se calhar tu pegaste aí ativismo sereno. O ativismo sereno, mas eu acho que pegaste aí numa palavra que pode ser interessante, porque ela é muito abstrata e serve para muita coisa, que é a da expansão. E este talvez seja um ano mesmo de expansão. Que para pessoas diferentes quer dizer coisas diferentes. Não é? Para alguns pode ser mesmo um ano de expansão de resultados práticos. Não é? Um ano em que uma série de coisas se alinham e permitem ter outro tipo de resultados. Para outros pode ser mais uma expansão na exploração, não é? De expandirem aquilo que andam a explorar neste mundo. Para outros pode ser mais uma expansão da forma de pensar, de alargar os modelos mentais que têm à sua disposição para poderem pensar de formas diferentes. Eu gosto desta palavra, a expansão, porque a expansão não te compromete, não é? A expansão não é ir numa determinada direção, porque tu podes expandir para vários sentidos em simultâneo. Isso também, não é? Há a ideia do ritmo, expandir e contrair, Sim. né? Deste do respirar, do batimento cardíaco, o coração expande e contrai. E acho que estes últimos 2 anos têm sido de contração de alguma forma, não é? Agora é uma boa e altura. acho que estamos num bom momento
da expansão em relação a muitas coisas. Também, como estava a dizer aqui, eu acho que é mesmo importante isso, em relação aos conteúdos que consumimos, em relação às coisas a que prestamos atenção. Sim. Não é? De expandirmos aquilo a que prestamos atenção. E começamos também, acho eu, a começar a fazer esse movimento, a expandir, de começarmos a conseguir prestar atenção mais cedo às coisas. E isso desde o que se está a passar no nosso próprio corpo, como o que se está a passar nas minhas relações mais próximas, ou como aquilo que se está a passar nas redes sociais e no mundo. Não é? Sendo que aqui a palavra expansão às vezes pode ser um convite a simplesmente meter mais coisas dentro da tua zona de conforto ou da tua zona de conhecimento, não é? Yeah. Mas aqui é uma expansão consciente. Olha, sabes a que eu vejo? Sim. Como faço essa referência muitas vezes de criarmos espaço para nós, para o que estamos a sentir, e não é aquela ideia que eu tenho da empatia, que é de oferecermos o espaço que o outro precisa para sentir o que está a sentir. Para mim, a expansão tem a ver com esse espaço. Sim, e também expandir o espaço para ti mesma, não é? Sim, Expandires o espaço para tu sentires. Isso. Mas nesse sentido, oferecer espaço para aquilo que está aqui também. Hoje de manhã estavas a partilhar uma coisa comigo que eu achei deliciosa, e depois tu foste embora e eu fiquei assim por mais uns instantes a refletir sobre o que tinhas acabado de partilhar. Tu fizeste um post quando estávamos na Dinamarca. Era um post em que era uma fotografia super gira, estavas tu com a tua sobrinha e com os nossos dois rapazes, e estavam-se a preparar, estavam nos tornozinhos e estavam-se a preparar para descer uma encosta de neve. Depois eu no dia seguinte também andei lá com o trenó, e aquilo até acabou por ser muito mais divertido do que eu estava à espera. Só que o que foi realmente interessante foi que tu puseste escreveste um texto muito pequeno que dizia basicamente que eu não gosto muito ou que nem sempre gostas de brincar. Não, eu acho que eu não gosto muito de brincar. Certo. E que e entre parênteses pus, e já me senti culpada por isso. Mas há algumas atividades em que me entrego mesmo e que me divirto e faço. E depois tu estavas a partilhar comigo a quantidade de mensagens, tanto comentários como mensagens pessoais que tu tinhas recebido de pessoas para quem aquela mensagem, que foi muito curta, mas que foi muito libertadora, que foi, uau, a Mia também não gosta de brincar com crianças. Então, peraí, então se calhar eu não sou uma má pessoa só porque não gosto muito, ou não me entusiasmo muito em relação a brincar com crianças, porque vejo outras pessoas que parece que se entusiasmam muito ou gostam muito, não é? Se calhar também estão a fazer de conta, não sei. Mas acho que essa ideia de permissão também encaixa aqui na expansão, não é? Também acho. Sim, porque acho que no fundo, quando alguém fala de algo que ressoa em nós, expande aqui as nossas possibilidades, não é? Não nos cria tensão, ajuda-nos a expandir. Sim, porque sabes que eu, às vezes no mundo do desenvolvimento pessoal, enquanto pessoas que até estão muito dentro deste mundo, no sentido em que fazem muitos cursos e leem muitos livros e estão muito seduzidas por estas ideias, e que depois às vezes passam uns anos e têm muita dificuldade já em admitir, mas olha, eu no fundo eu não quero ter uma vida super produtiva em que às 7 da manhã já meditei e corri e tomei um banho gelado. E tomei um banho gelado e bebi água com limão e pá, a gratidão, pá, não é? Aquela cena de ter que acordar e tem que estar logo muito grato logo que acordo. Não é isso que eu quero, não é? E às vezes, e outras pessoas querem, não é? Mas nós conseguirmos dar-nos essa permissão, acho que faz parte também deste movimento da expansão. Por isso, se calhar, é também eu permitir-me às vezes ser mais ativista em relação a coisas que são importantes para mim. Sim. Não é? É essa expansão também. Sim, também acho. E a expansão, mas eu gostava de voltar ali um bocadinho à tua cena do pensar melhor e a expansão e daquilo que englobamos nisso. Porque expandir também quer dizer ir além do meu primeiro pensamento em relação a uma coisa. Certo. Não é? De aquilo que tu às vezes também chamas de pensar em camadas. Sim. E de nós questionarmos. O expandir também é questionar os meus próprios pensamentos e a sua veracidade. Certo. Diz-te isso? Sim, certo.
É. O que estava-me a lembrar agora, por causa disso, de uma... e tudo aquilo que vejo a passar também, porque nós estivemos a ver aquele filme que toda a gente viu, do Look Up, Don't Look Up, não olha para cima, né? E lembrei-me de um episódio que penso que já partilhei, que era quando eu andei no 11º ou 12º ano, qualquer coisa, houve uma polémica muito grande na minha escola por causa da bolonhesa. E o conteúdo, o tipo de carne que estava dentro da bolonhesa. A bolonhesa na Suécia, por tradição, tem basicamente metade de carne de porco, metade de carne de vaca. Mas no município onde estava a minha escola tinham decidido colocar carne de veado. Alguém pegou naquilo, alguém soube daquilo e criou um grande filme e dizia que era por causa dos alunos muçulmanos que não podiam comer carne de porco. E que na Suécia era tradição comer carne de porco, isso não tinha jeito nenhum, toda a gente a ter que deixar de comer carne de porco por causa destas pessoas. E que até houve abaixo assinados, foram jornalistas, foram à escola, e eu lembro-me de me ter permitido, foi ser levada um bocadinho naquela onda de indignação. Estava a dizer, então o que eu achava é que deveriam fazer 2 bolonesas e não uma. E lembro-me que uma amiga minha, a Sara, disse, olha, eu não assinei aquela abaixo assinada. Eu, então, mas o que é que se faz? Não? E ela começou a questionar, mas vocês realmente sabem das verdadeiras razões por causa dessa mudança da bolonhesa? Portanto, ela começou a fazer perguntas, ela não se deixou levar por aquela onda de indignação sem primeiro fazer as perguntas. E o que se revelou foi que isso foi a nutricionista do município, que estavam dentro de um projeto de tornar a comida cada vez mais saudável, e nesse processo da comida mais saudável tinha-se investido então numa carne muito magra, não é? Essa que é a carne de veado, e mais cara, mas mais saudável. Essa foi a verdadeira razão, que não tinha nada a ver com estas coisas. Para mim, isso foi um momento da expansão ainda hoje me lembro tão bem deste momento, tenho-me lembrado tanto disso durante estes últimos períodos, e a expansão para mim também é disso, é de questionar essas coisas, não é? Quando as velhas horas, quando dizem não, as crianças têm que comer sopa, ou isto tem de ser assim, ou tens de vestir o casaco, nas coisas pequeninas, mas também nas coisas maiores, não é? Isto também é expandirmos aqui e de olharmos para cima, não é? Sim. A expansão muitas vezes acontece quando nós nos permitirmos ir, de facto, para além dos nossos primeiros pensamentos. Certo. Só que nesse processo nós muitas vezes lidamos com para eu expandir, também tenho que admitir que eu antes podia ter estado errado. Yeah. Nesse caso, tu estavas a dizer, para eu poder expandir nesta situação, eu tive que admitir que, olha, a minha primeira reação foi só acreditar naquilo sem questionar. Certo. Não é? E esse movimento eu acho que é muito difícil, não é? E tem havido tantos estudos a mostrar como esse movimento é difícil, como muitas vezes nós preferimos ficar apegados a uma coisa que até nós já desconfiamos que se calhar não é a forma correta de pensar, mas enquanto nos mantivermos ligados a ela, quer dizer que eu antes estava a pensar bem. Pois, porque o que é que queremos? Queremos evitar a vergonha, não é? Certo. É por isso que eu queria mesmo voltar a essa parte em que nós partilhamos o que nós gostávamos que as pessoas nos tivessem, ou que nos tivesse sido ensinado antes, e porque voltámos outra vez a esta cena, não é? Para eu poder admitir, e eu sinto, quando eu partilho esta história, quando me conecto com o momento em que tomei consciência de que eu tinha sido levada por aquela onda de indignação, ainda hoje sinto um bocadinho de vergonha. Sim. Eu preferia ter sido a minha amiga Sara, que era a pessoa que realmente, não, agora olhando para trás, mas também naquele momento eu vi que ela é que era a pessoa moralmente certa, mais esperta, whatever, não é? Sim. Eu preferia ter sido ela naquela situação, obviamente. Então, a expansão aqui em 2022 também passa para nós podermos expandir, torna-se importante conseguirmos pensar melhor. Eu acho que sim, não é? Pedro.
sim. Eu acho que sim. Só faltava quase dizer, e fazer cursos de neuroestratégia com o Pedro. Serenamente. Serenamente, sim. Mas Dia esse movimento é tão importante porque aquilo que nós somos agora é um produto daquilo que nós já fomos. Desde que aquilo que nós já fomos tenha sido acompanhado de um foco realmente em aprender. Yeah. Em aprender. Nós ontem vinhamos no avião e eu vinha a ler passagens da obra do Séneca, do estoicismo. pensador, do filósofo estoico, né, da antiga Roma, e ele falava sobre a ligação que nós temos com o passado, não é? Porque nós perdemos o passado passou, foi-se, não é? E é por isso que nós às vezes temos uma certa obsessão por acumular coisas, porque as coisas lembram-nos no passado. Eu tenho este dinheiro todo agora porque no passado fiz estas coisas. Portanto, ou tenho esta casa porque no passado a construí. E portanto, nós queremos... Ou tenho aqui estes filhos porque no passado os concebi, os eduquei. Então ligamos-nos a muitas coisas do nosso presente porque elas como que demonstram o valor do nosso passado. Só que ele propunha que a melhor forma de nós mantermos o passado connosco e de realmente usufruirmos do valor do passado é ir fazendo um update contínuo da nossa forma de pensar. Porque a tua forma de pensar agora, ela sim é produto de todos os pensamentos que tu tiveste no passado. Não é? E que essa se calhar é talvez... estamos a entrar num ano novo. A melhor herança que nós podemos trazer dos anos anteriores são de facto as aprendizagens, mas não é tanto a aprendizagem específica, porque às vezes a pessoa foca-se muito no aconteceu aquilo mal e depois eu aprendi com isso. Mas até porque às vezes essa aprendizagem até é uma ilusão. Agora, sim, eu vou voltar onde estava, mas ainda há pouco tempo estava a ler um estudo interessantíssimo feito no Canadá, que demonstrava que esta ideia de eu tive um grande azar na minha vida, mas depois aprendi, superei e até foi bom, que isso é mais uma história que nós contamos a nós próprios. A posteriori, para podermos manter-nos minimamente positivos em relação ao que aconteceu, do que propriamente uma aprendizagem factual que eu depois demonstro na prática que consigo. Porque se eu aprendi, quer dizer que agora consigo aplicar a aprendizagem. Yeah. E acho que aqui esta ideia, nós entramos no ano 2022, o que é que nós trazemos realmente connosco deste ano 2021, do ano 2020, estes desafios todos pelos quais passamos e ainda estamos a passar enquanto comunidade? O que é que nós trazemos mesmo connosco? Trazemos a raiva, trazemos o afastamento, trazemos a conspiração de que isto está tudo feito por uma cambada de poderosos que só nos quer controlar, não é? Trazemos a tristeza de termos perdido tempo com as pessoas de quem gostamos, ou a tristeza até de pessoas de quem nós gostamos que ficaram doentes e algumas morreram. Não? Ou trazemos connosco aqui um contentamento e uma alegria muito grande de ter sei lá, passado tempo de qualidade com a nossa família, reconstruído relações. O que é que nós trazemos connosco? A proposta do Séneca é que a única coisa que tu realmente trazes contigo, porque isto são memórias, mas o que tu realmente trazes contigo, que é valioso, é a tua forma de pensar. E para muitos, ao longo destes 2 anos, a forma de pensar mudou muito. É por isso que eu fico muito contente quando recebo aquelas mensagens de pessoas que ouvem o podcast que dizem, olha, eu comecei a ouvir-vos todas as semanas e eu penso nas coisas de forma diferente. As pessoas não se estão tanto a focar numa, foi aquela história, ou é a forma como eu lido agora com este desafio em particular, mas é mais, há aqui um upgrade da forma de pensar, há uma expansão. Mas para tantas outras pessoas, estes 2 anos não trouxeram essa expansão, trouxeram muitas memórias, umas boas, outras más, mas a forma de pensar manteve-se. E para algumas... Até se intensificou daquela para algumas até contraiu, porque tu estavas há pouco a propor aquela ideia de que há uma contração e há uma expansão, uma contração e uma expansão. Mas nós todos sabemos, até fisicamente, que quando tu contrais muito, 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 depois a expansão a seguir é muito dolorosa. E podes até nem conseguir, ficas com uma contratura, ficas presa, não é? E, portanto, eu acho que este próximo ano nós irmos em busca desta expansão é de facto fazermos aqui um upgrade. Não sei se upgrade é a palavra certa, porque upgrade parece que estou a construir uma coisa melhor. Quando nós dizemos pensar melhor, muitas vezes pensa outra vez. Sim. Pensa mais uma vez.
né? E claro que depois podemos pensar vezes infinito, mas eu acho que nós hoje em dia, muitos de nós, e mesmo as crianças, noto isso, os adultos, têm um pensamento preguiçoso. Porque não estamos estimulados da mesma forma que eu acho que éramos antes, quando apanhávamos mais seca, em pensar mais. Isso é uma das coisas que realmente me perturba um pouco quando eu vejo os nossos filhos, por exemplo, No TikTok, assim. sobretudo no TikTok, mas também a ver aqueles Reels no Instagram, não sei o que é. Pá, tu às vezes dás 2 segundos, 1 segundo àquilo. Tumba, e passas logo para o próximo. Que é diferente de... eu sei que tu às vezes fazes isto, que é entrar no teu feed do Instagram ou não sei o que é, e estás realmente a ler o que está ali escrito. Ao ponto de, uau, isto é interessante, mas espera aí. Ai, mas foi esta pessoa? Mas quem é... Está aqui um quote, mas quem é esta pessoa? Deixa-me abrir, deixa-me ver. E estás ali, de facto, a questionar-te e a aprender a pensar melhor. Outras vezes estás só a entreter. Não é? E através do entretenimento, que às vezes é muito importante, e claro que às vezes tu também, como eu, temos momentos de, pá, agora só me quero entreter. Claro. Mas quando a única coisa que nós temos é entretenimento, nós não vamos conseguir progredir. Mas não é só isso, Pedro. Eu acho também é isso do entretenimento. Mas imagina o que é que se tem em muitas escolas agora. Fora da escola, os miúdos estão nessa do entretenimento. Mas na escola também não estão a ser estimulados a pensar mais e melhor. Não. Pois não? É para decorar, é para seguir aqui este currículo que foi estabelecido que isso tens que aprender isto. E agora é assim. Não é um estímulo a este pensamento que estamos aqui a... É um pensamento crítico, é um pensamento maior, sei lá. Sim. Não sei o que é. É um expandir. Então 2022 vai ser o ano da expansão? Sim, É afinal isso? temos uma palavra, é? Afinal temos uma palavra. É o ano da expansão. Mas cabe muita coisa nessa Cabe muita palavra, coisa aqui. mas bom, É uma assim. palavra muito abstrata, não é? Mas acho que podemos... Mas tornou-se mais claro para mim enquanto Sim. estávamos a falar aqui. Agora, um ano em expansão não quer dizer um ano de mais. Não. De mais coisas, de fazer mais coisas. Não é nada disso que estamos a falar, pois não? Não. Pá, aliás, eu não sei, nós raramente damos conselhos aqui no podcast, mas eu vou dar um conselho para 2022. Pá, fujam da cena daquela loucura da produtividade, tens que fazer mais e tens que pá, sério, aquela cena do às 7 da manhã já tens que ter o teu checklist todo de coisas feitas, porque depois é que vais ter um dia mesmo incrível e produtivo, sabe? Isso é um mito, não funciona para a maior parte das pessoas, nem sequer para as pessoas que estão a propor isso. Isso não gera expansão, curiosamente. Isso normalmente gera até uma certa contração. Porque quando eu começo a fazer coisas, não é? Pá, e coisas que são um contrassenso brutal. Aquela cena de pá, tenho que meditar 15 minutos já rápido, que é para ficar já despachado. Isso é um contrassenso, isso nem é meditação, isso é outra coisa qualquer. Deixa-me ser grato agora, já de manhã. Sabes? Que você já grato. Grato, check. Grato, check. Tipo, isso é uma... isso é só engraçado. Isso é só engraçado. Mas a gratidão é uma coisa tão diferente dessa de deixa-me fazer um checklist rápido das coisas pelas quais quero agradecer hoje, não é? Claro que isso às vezes nos ajuda e nos põe num estado ou numa atitude mais um bocadinho mais aberta, só que não é aí que está a expansão, pois não? Não, a expansão não quer dizer também, não significa necessariamente que estamos a começar a fazer coisas novas ou ter rotinas novas, ou agora temos que falar dos micro-hábitos, não é? Aqueles micro-rotinas, micro-hábitos, que são esses que temos que mudar. Mas sabes que eu acho que volta para os nossos 2 presentes de Natal, Pedro, sabes? De não nos levarmos demasiado a sério e de não fazermos nada para evitar vergonha. Assim estamos num bom caminho. Isso são presentes para usar ao longo do ano. Eu acho que são esses os 2 presentes que eu vou levar comigo para este ano da expansão. Porque, fazendo aqui um resumo da nossa conversa toda, nós a cada instante nós podemos fazer a pergunta: como é que eu me sinto agora? Não é? E essa é a única coisa real. Tudo o resto, o passado é uma ilusão, o futuro é uma ilusão. A única coisa real nesta experiência
É como é que eu me sinto agora. E a resposta que eu vou dar a como é que eu me sinto agora, ela depende da forma como eu penso. É por isso que Depende unicamente da forma como eu penso. penso. E, portanto, fazer este movimento da expansão, onde eu vou sistematicamente, vou questionando a forma como penso e pensando de formas diferentes e alternativas e pensando melhor, é isto que me vai permitir mais vezes dar uma resposta saudável à pergunta como é que eu me sinto agora. Sim. Né? E isso que disseste agora é mesmo importante, porque a proposta aqui não é questionar tanto os outros e como eles pensam, mas como eu penso, como Sim. eu utilizo Sim. os meus recursos Sim. de pensamentos Sim. e pensamentos. Sabendo que nós aqui acho que temos divulgado muito essa ideia de a nossa proposta aqui nunca é de eu me fechar em mim e só interessa a forma como eu penso, porque nós somos seres relacionais e prosperamos na troca com o outro. Certo, Não é? mas a pergunta para o outro é: conta-me mais sobre isso. Fala mais sobre a forma como tu exato. pensas, como é que chegas a essas conclusões, como é que fazes para te sentir assim, como é que fazes para ter essa opinião. E com real curiosidade e não para convenceres Sim. a outra pessoa que a forma como tu pensas a melhor. Olha, sabes como é que eu me sinto agora? É expandido? Sinto-me contente, porque acho que temos aqui uma orientação para o nosso ano 2022, ok? E também acho que ao longo do ano vamos poder periodicamente fazer um check, até perguntando à nossa audiência se estamos a conseguir contribuir para a expansão e se nós próprios também estamos a ser bons modelos de pessoas que estão em expansão e que estão a procurar expandir a sua forma de pensar. Olha, mas eu acho que tenho aqui uma curiosidade só. Posso-te fazer uma pergunta? Mãe? Pode. Como é que te queres sentir então em 2022? Eu quero me sentir bem. Sim. Quero me sentir bem. Que acho que é o meu objetivo último na vida. É sentir-me bem, sendo que eu entendo que sou suficientemente complexo para, às vezes, mesmo querendo me sentir bem, não o fazer. Sim, mas pergunto eu, alguém que não se quer sentir bem? Todas as pessoas se querem sentir bem, né? Mas mesmo quando alguém está muito consciente que a única coisa que eu quero é sentir-me bem, mesmo assim pode não conseguir fazer. Pode não saber pensar por forma a sentir-se bem. Então, o que estás a propor agora, então, e para tu te sentires bem, é saberes que estás em expansão, que não te estás a levar demasiado a sério e que não faças nada para evitar vergonha. Era isso mesmo que eu queria dizer. Não fui nada conduzido na minha resposta. Era de livre e espontânea verdade, era isso que eu queria dizer. Livre e espontânea vontade. Podes dizer outra coisa se quiseres. Não, é isso. Acho que o nosso ano provavelmente vai andar à volta disto, sendo que especificamente, depois nós, como todas as pessoas que nos estão a ouvir, vamos descobrindo como é que o ano se desenrola. De qualquer forma, isto aqui que nós tivemos agora eu espero que também possa servir de conversa com outras pessoas que possam ter a vossa conversa sobre o que é que será o ano 2022. Sim. Muito mais do que criar aqui a grande bucket list de coisas que queremos atingir em termos de objetivos. Sendo que nós também já passamos por isso, nós já passamos pelo fazer lista, no próximo ano quero trocar de carro e quero fazer esta viagem e também há momentos para fazer isso, não é? Porque também vão existir viagens e também vão Mas não é só, sabes que eu lembro, é um bocadinho como quando estamos prestes a ter o primeiro filho. Sim. O que é que a maior parte das pessoas faz? Começam a pensar sobre que cama vão comprar, que cadeirinha para o carro, como é que vão decorar o quarto? Como é que vão decorar o quarto, a primeira roupinha. Começam a pensar na escola, porque depois daqui a algum tempo ele vai precisar de uma escola. Ok, mas antes disto tudo, vem uma conversa parecida como esta que estamos a ter agora. Como é que eu me quero sentir? Que relação é que eu quero ter? Que relação quero ter? Quais são as minhas intenções? Como mãe, como pai. Portanto, 2022 vem aí, tratemo-lo, não sei se como um filho ou como um pai, para nós, mas em vez de nos focarmos tanto em quero estas coisas,
focarmos mais em como é que eu me quero relacionar com este ano. Sim, né? e depois podemos pensar no resto. E partilhamos daí. Olha, e acho que podemos também pedir a ti, que nos estás a ouvir, para partilhares isto connosco, porque para nós é mesmo importante saber isto. Manda-nos uma mensagem, partilha no grupo do Telegram do podcast, faz um screenshot e coloca no Instagram ou no Facebook os teus pensamentos à volta disto, porque é mesmo importante para nós saber como é que aqui a nossa comunidade de inspiração para uma vida mágica se está já a relacionar com 2022. Pois é. Não é? É. Acho que sim. É isso? É isso. Boa. Então, oficialmente, 2022 Bem-vindo. bem-vindo e em breve nós partilhamos depois as coisas específicas que queremos propor também para Sim, este porque ano. lá está, nós também definimos coisas específicas. Sim, este ano vai meter tudo, desde livros, cursos, workshops, palestras, tantas E coisas. um carro novo. Um carro novo, quem sabe, programas de mentoria. Vamos ter muitas coisas muito giras para propor e acho que vamos criar aqui muitos encontros muito especiais com a Espero que nossa algumas comunidade. dessas coisas encaixem nas vossas intenções e Sim. na forma como se queiram sentir. É isso, não é? É isso. E quem sabe este ano também nos encontramos em algum destes momentos. Yeah. Sim, Obrigada. sim. Obrigado, Nico.